Pronto, iniciou a gravação, né? Então vamos lá. Nessa semana a gente vai falar sobre soluções, né? Então a gente está estudando as soluções desde a semana passada. Semana passada eu coloquei bem introdutório, né? Falando sobre as soluções, as definições, né? Então hoje a gente vai mais para a parte prática, né? Para a parte de cálculo. Quem aí gosta de cálculo? Pessoal, cadê vocês? Tô falando sozinho não, né? Cadê vocês? Apareçam. Ah, não, Tito, tá não. Ah, sim, eu gosto de ouvir vocês. Quero saber se tem alguém escutando aí. É, exatamente, quero que vocês participem. Luiz. Então, a introdução, ó. A gente pode expressar a concentração de uma solução relacionando a quantidade de soluto existente em uma quantidade padrão de solução. Então, como a gente viu na semana passada, a gente aprendeu que uma solução é uma mistura homogênea, né? Mistura homogênea, onde a gente vai ter o solvente, que na maior parte das vezes vai ser a água, né? O solvente universal. E a gente vai ter um soluto, tá bom? A gente aprendeu isso. E a gente aprendeu que as soluções elas podem ser líquidas, podem ser sólidas, podem ser gasosas, então tem vários tipos de soluções, mas nós vamos se atentar, né, nessa parte do estudo aqui, a mais as soluções que são dos solutos sólidos e solvente líquido, né? No caso aqui pode ser um sólido qualquer e a água, né? Então a gente vai se atentar a isso. E aí, a concentração, que é o que a gente vai calcular, aprender a calcular, isso está relacionado a essas quantidades, as quantidades do soluto e as quantidades do solvente que formam essa solução, tá bom? E aí as quantidades a gente vai utilizar algumas expressões físicas para medir isso. Quais são as expressões físicas que a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar, ó, a concentração em massa, a densidade, o título e a concentração em partes por milhão. Essas são as principais, certo? Concentração em massa, densidade, título e concentração em partes por milhão, certo? Iniciamos então falando sobre a concentração em massa. A concentração em massa, ela indica em massa de soluto, representado por M1, a quantidade, né, que se encontra dissolvida em um volume padrão de solução. E normalmente ela é expressa em gramas por litro. Essa é a expressão, a unidade, né, que a gente utiliza, porque a gente vai usar essa massa em grama e o volume em litro. Então, em outras palavras, colocando aqui, ó, em forma de equação, a gente vai ter que a concentração em massa, ela vai ser a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, essa é a equação aí. Guardem aí a equaçãozinha. Vocês estão com o caderno em mão? Quem tiver com Sim, o no caderno, mesmo tempo. pronto. Quem tiver com o caderno, anota aí no caderno a equação que a gente vai precisar. Tá certo, Lucas? Vamos para o exemplo, né? A forma mais fácil da gente aprender a calcular alguma coisa é calculando. Então vamos lá aqui, por exemplo. Já aprendemos que a concentração em massa é o quê? É a massa do soluto dividido pelo volume da solução, certo? Geralmente a unidade é gramas por litro. Aí analisando isso gramas por litro, o que isso está querendo me dizer, né? Ele vai me dizer qual é a quantidade de soluto
por litro de solução, tá certo? Em outras palavras, vai dizer isso. A quantidade de soluto por litro de solução. Tipo, se eu botar 20 gramas de sal e produzir 1 litro de solução adicionando água, né? Igual eu mostrei para vocês no material da semana passada, né? No material da semana passada eu mostrei como é que preparar a solução. E adicionar água até completar 1 litro. Isso significa que ali eu vou ter 20 gramas por litro. Essa é a concentração em massa, né? Ou seja, 20 gramas de soluto em 1 litro de solução. Então é isso o que a concentração em massa nos fornece. E aí, quando a gente vai trabalhar no laboratório, qual é a importância, né? Qual é a importância da concentração comum na química? Isso é importante para quê, né? Quando você vai preparar alguma coisa, principalmente os reagentes, a gente não usa eles puros. Geralmente a gente usa eles em solução. E a gente precisa preparar essas soluções. E a gente precisa etiquetar esses rótulos desses reagentes para que eles tenham essa organização, né, e fique fácil de identificá-lo. Tá certo? Então, por isso que é importante utilizar, né, esse processo na química, preparação de soluções. Assim também nos postos, né, de saúde. Posto de saúde, quando vai preparar uma solução de alguma coisa, de uma vacina, do antibiótico e tal, então também se utiliza isso. Então vamos para o exemplo. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico é o H2SO4, é preparada segundo as normas de segurança, ou seja, em uma capela com exaustor. Por que que ele é preparado numa capela? Alguém sabe? Alícia, Everton, Lucas. Por que que seria numa capela? Alguém sabe por quê? Pronto, Leandro. É preparado em capela porque Rafael, pode falar, Rafael. Esqueceram, foi? Tudo bem, acontece. Rafael ia falar, Rafael. Não, vou não, desculpa. Tá bom. Pronto. Então, assim, ó, por quê? Porque o ácido, ele tem que ser preparado numa capela porque ele libera gases. E esses gases são tóxicos, certo? Então, ele se transforma em gases tóxicos. E aí, esses gases, não pode ficar dentro do laboratório, principalmente se ele for fechado, né? Fazer mal para a saúde, né? Fazer mal aos pulmões. E aí, a capela, o exaustor, ele joga para fora do ambiente, né? Tranquilo? Uma informaçãozinha importante para vocês. O químico, ele misturou 33 gramas de H2SO4. Quem é o H2SO4? Ácido sulfúrico. Perfeito, ácido sulfúrico. Em 200 ml de água. Pronto. 200 ml de água. Com extremo cuidado, lentamente e sob agitação constante. Ao final, ele obtém um volume de solução, deixa eu marcar isso aqui, volume de solução igual a 220 ml. Calcule a concentração em grama por litro dessa solução. Então, a gente pode fazer isso utilizando a nossa fórmula, né? Que a gente aprendeu. Pega a massa do soluto e divide pelo volume da solução. Ou podemos fazer por regra de 3, porque nós aprendemos que quando eu tenho uma solução 20 gramas por litro, isso significa que é 20 gramas de soluto
em 1 litro de solução. Se você fizer de qualquer das duas formas, vai encontrar o mesmo resultado. E isso indica que está correto, né? Então, fazendo aqui por regra de 3, foi entendido que tinha 33 gramas de ácido sulfúrico em uma solução de 220 ml. O que poderia confundir o 200 ml de água, né? Porque isso daqui não é o volume da solução, é o volume do solvente, tá certo? 200 ml de água é o volume do solvente. Quando você adiciona, né, ao ácido sulfúrico, isso vai aumentar o volume da solução. E aí a gente sabe que 220 ml equivale a quantos litros? 220 ml, 1000 ml corresponde a 1 litro, logo 220 ml corresponde a 0,22 litros. Então corresponde a 0,22 litros. Basta dividir por 1000, né? Então dividindo 220 por 1000, eu encontro 0,22 litros. Pronto. Então eu tenho 33 gramas em 0,22 litros. Colocando aqui, organizando a nossa, para fazer a regrinha de 3, né? Vai ficar dessa forma. 33 gramas de ácido sulfúrico em 0,22 litros de solução. Aí eu quero saber qual é a concentração em 1 litro. Então eu boto 1 litro do lado do volume da solução e chamo de X esse outro termo. Depois é só multiplicar em forma de cruz, né? Aí vai ficar assim, 0,22 vezes X, 0,22 vezes X é igual a 33 vezes 1, que é o próprio 33. Depois o X vai ser igual ao 33 dividido por 0,22. Fazendo a divisão, que é o que está sendo representado aqui, Vocês estão vendo que aqui a gente já faz direto, né? Fazendo a divisão do 33 por 0,22, eu encontro que o X é igual a 150 gramas. Em outras palavras, 150 gramas por litro. Tá bom? Essa é a concentração em massa. Professor, fiquei meio perdido na regra de 3. O bom da regra de 3 é que ela dá para fazer tudo, né? Dá para fazer quase tudo. A regra de 3 é vida, né? Vai quase tudo. Se você quiser utilizar a fórmula, é só pegar aqui a massa do soluto e dividir pelo volume da solução. Então, a concentração ela vai ser a massa do soluto, a gente viu que é 33 gramas. E o volume da solução é 220 ml, que corresponde a 0,22 litros. Então, dá a mesma coisa. Fazendo a divisão, a gente vai encontrar o mesmo valor, que é igual a 150 gramas por litro. Professor, gostei mais dessa, então faz nessa. Tá bom? Então, são as duas formas. Se você achou melhor, você utiliza. Tranquilo? Alguma dúvida? Ô, Sibeli, puxa aqui. Alguma dúvida? Não, João Vitor, não. Ah, Anderson, não. Vamos embora para frente. Agora a gente vai falar sobre a densidade. Já falamos sobre a concentração em massa, agora vamos falar sobre a densidade. O que é a densidade? É a relação entre a massa e o volume da solução. O professor está igualzinho à concentração em massa, tá? Não. A concentração em massa é a massa do
soluto. Concentração em massa é a massa do soluto. Então, é ela que eu uso, né? A densidade é a massa da solução. Massa dessa solução. Então, a única diferença é essa, né? É a massa da solução. E aí, geralmente, a gente utiliza outra unidade. A gente não utiliza gramas por litro, né? A gente utiliza gramas por mililitro. É o mais comum, tá certo? Gramas por mililitro. Mas pode ser também em grama por litro, não tem problema não. Pode ser em grama por centímetro cubo, pode ser em miligrama por litro, pode ser quilograma por litro. Enfim, é a massa, né? E embaixo o volume. Tá bom? Quando dizemos que uma solução apresenta, por exemplo, densidade igual a 0,8 gramas por mililitro, o que está querendo dizer isso? Está querendo dizer que em cada 1 ml de solução, eu tenho massa 0,8 gramas. Tranquilo? Então, vamos para o nosso exemplo, né? Como é que a gente calcula a densidade, né? Aqui eu coloquei uma questão meio inversa, ela não pede para calcular a densidade, pede para calcular a massa em gramas de 100 ml de uma solução com densidade 1,19 grama por ml é. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente aprendeu, né? 1,19 grama em cada 1 ml. Então, a regra de três vai ficar assim, ó. 1,19 gramas de solução em 1 ml. E aí ele quer saber qual é a massa em 100 ml. Quando for 100 ml, eu vou ter X. Agora é só fazer a regrinha de 3. Então, multiplico X vezes 1 e 1,19 vezes 100. E aí, fazendo a regrinha de 3, vai ficar nesse formato aqui, ó. O 1 que está multiplicando o X vai para debaixo e os outros dois ficam em cima. Então, fica 100 vezes 1,19 dividido por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. E 100 vezes 1,19 é só mover a vírgula, a quantidade de zeros que tem aqui, né? No caso, 100 são 2. Então, move a vírgula 2 casinhas para a direita. Movendo, fica 119 gramas. Professor, se eu quiser usar a fórmula, pode usar também, que também dá certo. Vai dar a mesma coisa, certo? No final, o X ali vai ser a mesma coisa. Vai multiplicar o 100 vezes 1,19. Tá bom? Tranquilo a densidade? Ô, coisa boa. Pronto. Tranquilo, né? Hoje tá bem tranquilo, né, a aula? Todo mundo entendendo tudo? Então, show. Vamos para frente. Título em massa. Próxima unidade que a gente vai falar hoje, né? É o título em massa. O título em massa, ela é uma relação entre a massa do soluto, por isso que tem aqui o M1. Ah, eu nem falei isso para vocês, né? Quando tiver o índicezinho 1, significa que eu estou falando de soluto. Quando tiver o índicezinho 2, significa que eu estou falando de solvente. E quando não tiver nada, só, por exemplo, só o M, então significa que eu estou falando da solução, tá certo? Então, quando o índice for 1, eu estou falando do soluto. Quando o índicezinho for 2, eu estou falando do solvente. E quando o índice não for nada, eu estou falando da solução. Exemplo: M1, M2 e o M. O M1 é a massa do soluto. O M2 é a massa do solvente. E o M é a massa da solução. Mesma coisa vale para o V, né? O volume. V1 é volume soluto, V2 é volume solvente.
e o V é volume da solução. E aí, para calcular o título em massa, né? No caso, em massa, a gente vai pegar a massa do soluto e dividir pela massa da solução. Lembrando que a massa da solução, que é representada por M, é o M1 mais o M2. A massa do soluto mais a massa do solvente. Certo? Colocando aqui em forma de equação, o título representado pela letra T, né? Às vezes também pode aparecer assim, ó, o tal, né? É o T grego, né? O tal. É o título também. Ele é igual ao M1, a massa do soluto, dividido pela massa da solução. Quando dizemos, por exemplo, que determinada solução possui título igual a 0,25, isso significa que para cada unidade de massa da solução, há 0,25 unidade de massa de soluto e 0,75 unidade de massa de solvente. Em outras palavras, significa que eu tenho 25% de soluto e 75% de solvente. Então, o título é adimensional, é um número que não tem grandeza, não tem unidade, né? Não tem unidade, tá certo? Igual o outro tinha grama por litro, grama por mililitro, esse aqui não tem unidade, tá certo? É adimensional e é compreendido entre um valor entre 0 e 1. Se o título passar de 1, então porque você fez o cálculo errado. É entre 0 e 1. E aí, para você encontrar de porcentagem, é só multiplicar por 100. Tipo 0,25. 0,25 vezes 100 dá igual a 25%. E aí eu encontro o título em porcentagem. O 0,75 basta multiplicar por 100 e aí eu encontro o título em porcentagem. Então, nessa solução eu tenho 25% de soluto e 75% de solvente, de acordo com o título em massa. Exemplo, um aluno deseja preparar 25 gramas de uma solução aquosa contendo 8% em massa de cloreto de sódio. Cloreto de sódio, né, como a gente sabe, é o sal de cozinha, NaCl. As massas em grama de água e sal tomadas pelo aluno foram respectivamente. Então, a gente vai utilizar aí o título, né, para encontrar isso, tá certo? Como ele falou que era 8% em massa de cloreto de sódio, então a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar 8% de 25, tá certo? Que aí você pode fazer com regra de 3, você pode fazer pela matemática mesmo, 8% de 25, né? 8% de 25 e vai dar a mesma coisa, né? Fazendo por regra de 3, olha como é que vai ficar. Ó. 100 gramas de solução, eu vou ter 8 gramas de cloreto de sódio. Então, onde foi que saiu 100? Eu criei um valor qualquer, né? Uma referência. Porque é 8%. Então, 8% em 100 gramas, a cada 100 gramas eu tenho 8 gramas. E ele vai querer saber, em 25 gramas eu vou ter quanto? X. Fazendo aqui a regra de 3, multiplico em forma de cruz. O 100 está multiplicando o x, ele vai para o outro lado de baixo. E o 25 fica multiplicando 8. Então, fica 25 vezes 8 dividido por 100. Reparem que é a mesma coisa. Mesma coisa. 8 dividido por 100 vezes 25. 25 vezes 8 dividido por 100. É a mesma coisa, não muda nada. Então, fazendo aqui o cálculo, isso aqui dá igual a 2 gramas de NaCl. Então, eu encontrei qual é a quantidade de NaCl, né? 2 gramas, tá certo? E aí eu preciso saber somente qual é a quantidade
de água, né? Que pergunta aqui, as massas de água e sal são, respectivamente. A de sal a gente já achou, né? O NaCl é o sal, 2 gramas. E qual é a massa de água? Se eu tinha no total 25 gramas de solução e 2 gramas é sal, então o restante 23 é água. Só subtrair 25 menos 2 dá igual a 23. Então significa que tem 23 gramas de água e 2 gramas de sal. Alternativa C. Ixi, na hora esquece tudo, é? Eu entendo isso aí, eu sei como é. Mas se vocês tiverem dúvida, é como eu já falei, vou repetir, é só entrar em contato comigo que eu ajudo na hora. Na hora, na hora, na hora. Tá certo? Tranquilo? O Lucas disse que sim, tá tranquilo. Então pronto. Outra coisa também importante para vocês saberem é o cálculo da densidade de uma mistura. Como é que a gente faz o cálculo da densidade de uma mistura? Tipo uma solução, né? Se a gente souber o título em massa, olha como é importante o título em massa, né, da solução. E a densidade de cada um dos componentes, se souber isso aí, o título em massa e densidade, isso é possível. Você calcula isso usando uma média ponderada dessas densidades, certo? A gente faz isso por uma média ponderada desses componentes, né? Fazendo a média ponderada dessa densidade desses componentes. Em outras palavras, em forma de equação, a densidade da solução ela vai ser igual à densidade do soluto vezes essa porcentagem em massa do soluto, que é o título em massa, né, do soluto, o título em massa dele, mais a densidade do solvente vezes o seu título em massa do solvente. Então, a gente sabendo aí o título em massa, tanto do soluto como do solvente, basta multiplicar pela densidade dele que a gente encontra a densidade da solução. Assim também como se a questão de a densidade da solução, a gente pode encontrar a densidade de um dos componentes, né? Tá certo? É uma equação, né? Se faltar só um valor, a gente consegue encontrar esse valor. Complica se faltar 2 ou mais, né? Exemplo. Considere uma aliança feita de ouro e prata, cujo valor da densidade seja igual a 17,1 gramas por centímetro cúbico. É a densidade da solução, né? Da mistura aí, da aliança de ouro e prata. Qual a porcentagem de ouro e qual a porcentagem de prata na liga utilizada na confecção dessa aliança? Com base nessa densidade. Aí ele diz a densidade do ouro. Onde é que a gente encontra esses valores de densidade? Eles têm tabelas, né? Pode pesquisar também na internet, né? Tem esses valores da densidade, tá certo? Densidade das substâncias. A densidade do ouro é 19,3 e a densidade da prata é 10,5. Então, com base nisso, a gente vai fazer, né? Qual é a fórmula? Olha a fórmula. A densidade da solução é igual à densidade do ouro vezes o título em massa do ouro mais a densidade da prata vezes o título em massa da prata. Professor, mas eu não tenho o título em massa deles, né? O título em massa deles a gente não conhece, então a gente vai dizer que o título em massa do ouro mais o título em massa da prata é igual a 1. Lembra que eu falei para vocês que o título em massa é um valor entre 0 e 1? Então considera que é 1. Por que vai ser 1? Tá certo? Somando os dois vai ser 1. Lembra que eu fiz lá da água, um era 0,25 e o outro era 0,75? Somando os dois vai dar 1.
Então, sempre somando os dois vai dar 1. Somando o soluto com o solvente vai dar 1. Então, essa é a informação que a gente tem. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir essa informação, organizando aí, né? Aí eu substituo, ó, a densidade da solução, que é 17,1. Eu substituo a densidade do ouro, que é 19,3. E eu substituo a densidade da prata, que é 10,5. Daí eu vou tentar fazer um jeito de encontrar esses títulos em massa, porque não foi fornecido na questão, né? Então vocês puderam ver que não foi fornecido na questão. Então eu digo que o título em massa do ouro é igual, aí aqui ó, tá somando, né, ó, vai para o outro lado subtraindo. É igual a 1 menos o título em massa da prata. Aí eu vou pegar e vou substituir isso. Substituindo na equação. Ao substituir isso, onde tiver o título em massa do ouro, eu boto 1 menos a porcentagem em massa da prata. Aí substituir, olha onde foi que ficou. Olha como foi que ficou. Ficou bem aqui, ó. Substitui, ficou bem aqui, ó. Aí a equação virou 17,1 é igual a 19,3 vezes 1 menos porcentagem em massa de prata mais 10,5 vezes a porcentagem em massa da prata. Já estão vendo algo em comum? Antes não dava para encontrar, né? Agora a gente já está indo no caminho aí, já está quase encontrando. Agora vamos calcular, né? Vamos calcular. Olha o que foi que eu encontrei bem aqui, ó. Eu encontrei o 19,3 multiplicando o 1 e o 19,3 multiplicando menos porcentagem em massa. Então, significa que a nossa equação ela vai ser assim, ó. 17,1 é igual 19,3 vezes 1, 19,3. 19,3 vezes menos porcentagem em massa. Então, dá menos 19,3 vezes porcentagem em massa. O professor, poderia ser um X nesse porcentagem em massa? Poderia. Poderia ser um X, poderia ser um Y, poderia ser um A, poderia ser um B, certo? Aqui está sendo usado o nome mesmo, mas poderia ser qualquer letra. Só para a gente encontrar o valor, né? Mais o 10,5 vezes porcentagem em massa da prata. Então, vocês viram aqui que a gente já tem algo em comum aqui, né? Ó. A gente tem, ó, 19, menos 19,3 porcentagem em massa de prata, mais 10,5 porcentagem de prata, tá certo? E aí eu vou organizar, vou mandar isso aqui para o outro lado da igualdade, os dois, né? Esses dois aqui, ó. Quando eu mando ele para o outro lado, ele muda de sinal. Esse daqui fica positivo e o outro fica negativo. Então vai ficar assim, ó, 19,3 porcentagem em massa da prata, menos 10,5 porcentagem em massa da prata. E aí o 17,1 tá positivo, eu mando ele para o outro lado negativo. E aí vai ficar, ó, 19,3 menos 17,1. Agora é só calcular. 19,3 massa de prata, menos 10,5 massa de prata. 19,3 menos 10,5 dá igual a 8,8 massa de prata. 19,3 menos 17,1 dá igual a 2,2. Aí o 8,8 está multiplicando. Eu vou mandar ele para o outro lado dividindo. Então a porcentagem em massa da prata vai ser 2,2 dividido por 8,8, que vai dar 0,25. Então achei o título da prata. E como ele é o menor, né? 0,25, com certeza ele é o soluto, tá certo? Então essa daqui é a porcentagem em massa da prata. E se é 0,25 de prata, qual é a quantidade de ouro? Pergunta para vocês qual é a quantidade de ouro. Se é 0,25 de prata, o título, a de ouro vai ser
0, o quê? Exatamente, Lucas, 0,75, porque a soma dos dois dá 1. Em outras palavras, estou dizendo que é 25% de prata e 75% de ouro. Essa é a solução aí da aliança, né? Tá bom? Professor, encontrei a resposta? Ainda não, você encontrou só o título. Lembra que eu falei para vocês que era um pouquinho mais chato quando faltavam os valores? A resolução é grande, né? Essa daqui. Mas essa foi a parte mais difícil, viu, Lucas? Essa foi a parte mais difícil. Agora a gente só aplica na fórmula. Agora que a gente já encontrou, né? Vamos encontrar. A gente está precisando do que agora, hein? Qual é? Ai, não, encontramos já a resposta. Não precisa encontrar a densidade, não. Já forneceu a densidade. Desculpa, pessoal. Então encontramos já aí a resposta. Porque a pergunta só queria a porcentagem de cada um. Então, se é 0,25 o título em massa da prata, então 0,75 é do ouro, 25% de prata, 75% de ouro. Essa é a aliança, né? Eu só queria saber isso. Só queria saber a porcentagem. As densidades já foram fornecidas. Tá ok? Vamos continuando. Agora a gente vai fazer uma relação entre a concentração em massa e a densidade. A gente pode fazer uma relação entre essas grandezas, né? Fazendo uma relação entre elas, sabendo que o título, né, é a massa do soluto sobre a massa da solução. Aí a gente pode reescrever e transformar isso daqui. Transformar como? Existe uma relação entre eles. A relação é a concentração em massa é igual ao título vezes a densidade. Se a gente for analisar aí bem direitinho, essa vai ser a relação. A concentração é igual ao título vezes a densidade. Reescrevendo aqui, ó, o título é a massa do soluto sobre a massa da solução. Eu mando essa massa da solução para o outro lado multiplicando, então vai ficar assim. Massa do soluto é igual ao título vezes a massa da solução. Aí a gente sabe que a densidade é a massa da solução dividido pelo volume da solução. Lembra lá, o 1 é soluto, o 2 é solvente e o sem nada é solução. Aí eu posso pegar e isolar o V. Quando eu isolar o V, eu vou ter que o volume vai ser igual à massa da solução dividido pela densidade. Aí, substituindo na expressão da concentração em massa, porque bem aqui tem o V, ó. E bem aqui, ó, tem o M1, que é a massa do soluto. Aí eu vou substituir aí, nesse V e nesse M1, esses dois aqui, ó. Vou botar eles no lugar deles, do M1 e do V. O M1 é esse. Então, eu boto ele no lugar, na expressão da concentração. E o V é esse, pela densidade. Então, eu boto ele no lugar. Então, significa que a concentração ela vai ser igual ao título vezes a massa dividido pela massa dividido pela densidade. Organizando isso daqui, que a gente sabe que pelas regras da matemática, né? Quando eu tenho uma divisão por uma divisão, é só multiplicar pelo inverso da de baixo, né? Então, o inverso dessa daqui de baixo é D sobre V. Multiplicando por D sobre V, a gente vai ter que a concentração em massa é o título vezes a massa vezes a densidade dividido pela massa. Cortando massa por massa, que é isso daqui, massa dividido por massa dá 1, né? Vai ficar aqui a concentração é o título vezes a densidade, que é a mesma fórmula que eu disse bem aqui no começo, certo? Só fui provar para vocês como é que chega a ela, tá bom? Então, quando vocês forem fazer algum cálculo
que envolva isso daí para encontrar a concentração e não tiver aqueles valores que a gente precisa, né? Tipo massa e volume. Se tiver somente título e densidade, vocês fazem dessa forma aí. E aí, outra coisa importante, né? Se você quiser transformar, né, a concentração em grama por litro em grama por mililitro, basta multiplicar por 1000, né? Porque 1 litro equivale a 1000 ml. Informação importante aqui. 1 litro equivale a 1000 ml. Vamos para a atividade. Alguém ficou com dúvida? Alguém abriu o material, ficou com dúvida na atividade de hoje? Ou não? Tá tranquila? Cadê vocês? Pessoal, cadê vocês? Bora, Lucas. Bora, Yuri. Cibele. O que aconteceu? Se assustaram com alguma coisa? O Anderson se assustou antes? Adelson, Kelvin. Bora, exatamente, Marcos. Então, meio desligado, viu? E precisa de concentração. Quando a gente trabalha com número, viu? O negócio é mais complicado. Se a gente perder uma partezinha, fica todo perdido. Então, vamos lá para a atividade, né? O soro caseiro, ele consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio. 3,5 gramas por litro. O que é isso aqui? É a concentração comum? O que vocês acham que é? E sacarose, 11 gramas por litro. O que vocês acham daí? É a concentração comum? Bom, eu acho que sim. As massas de cloreto de sódio e de sacarose necessárias para preparar 200 ml de soro caseiro são, respectivamente. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Se o cloreto de sódio é 3,5 gramas por litro, isso significa que em cada litro eu tenho quantos gramas? São necessários quantos gramas? 3,5. A cada 1 litro, né? 3,5 de NaCl a cada 1 litro de solução. E aí ele quer saber quando for 200 ml. 200 ml é a mesma coisa que 0,2 litros, né? 0,2 litros. Ou, se você quiser, você pode transformar também o 1 litro, né? Equivale a 1000 ml. Você pode tanto transformar isso daqui em ml, como pode transformar o ml em litros. O importante é que eles estejam na mesma unidade. 1 litro é igual a 1000 ml. O importante é que eles estejam na mesma unidade. Então, eu vou botar aqui o 200. E esse daqui eu vou chamar de x, que é esse que eu vou encontrar, né? Fazendo aqui a regra de 3.
1000 vezes x é 1000x, né? Três vírgula cinco vezes 200. O 1000 tá multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Aí eu posso contar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. 3,5 vezes 2 é 7. 7 dividido por 10 é só eu botar, no caso dividido, né? É só andar uma casinha para a esquerda. Aqui é como se tivesse uma vírgula. Ela vai andar uma casinha para a esquerda. Então, andando uma casinha para a esquerda, vira 0,7 gramas de NaCl. Que se a gente for olhar, já achamos a resposta que é a B, né? Ok? Alguma dúvida? Lucas, Anderson, Luiz. Top, bem facinho, né, Luiz? Tudo ok, Sibeli? Eu gosto é assim, vocês tudo falando, nem que seja nos comentários. Se não abrir o áudio, pelo menos nos comentários. A gente se sente sozinho aqui, parece um monólogo. Pronto, acho bom assim. Precisa fazer o da sacarose ou vocês desenrolam? O da sacarose é do mesmo jeito. Vocês desenrolam ou precisa fazer? Vocês fazem. O Mar Morto, ele pode ser considerado uma solução de água e NaCl. NaCl de novo, né? O Mar Morto. Com o título igual a 0,3, que é a porcentagem de 30%, né? Qual a sua densidade? Qual a densidade do Mar Morto? Olha como é que a gente vai fazer, ó. Para encontrar a densidade do Mar Morto é a solução, né? A gente vai utilizar, ó, a densidade da solução é igual à densidade do soluto vezes o título em massa do soluto mais a densidade do solvente vezes o título em massa do solvente, a porcentagem em massa do solvente. Então, qual é a densidade da solução? É o que eu quero descobrir, né? Densidade da solução. Assim. Qual é a densidade do soluto? A densidade do soluto, o NaCl, tem densidade de 2,165. Qual é o título do soluto? 0,3. Mais. Qual é a densidade do solvente? É 1, é a água, né? Vezes. Qual é o título do solvente? A questão não forneceu, mas eu sei que o título, a soma deles é igual a 1. Então, 1 menos 0,3 dá igual a 0,7. Esse é o título da água. Porque aqui a solução ela é 30% de sal e 70% de solvente, né, de água. Agora é só resolver, né? Quanto é 2,165 vezes 0,3? Sibeli, Andressa, Adelson, quanto é? 2,165 vezes 0,3. Ixi, cadê vocês? Bora lá, meu povo, quanto é? 2, pronto, tô esperando. 2,165 vezes 0,3.
É a multiplicação, Lucas. Quanto é 2,165 vezes 0,3? Eita, resposta diferente. Deu 0,6495 ou é 0,62? Tem mais. Zero vírgula 6465. Exatamente, 0,6495, né? 0,6495 mais 1 vezes 0,7 dá o próprio 0,7. Agora é só somar os dois, ó. Dá quanto? 0,6495 mais 0,7. Perfeito, Sibeli. 1,3495, né? Pode arredondar para quanto? 1,35 grama por centímetro cúbico. Então, essa é a densidade do Mar Morto, tá certo? Show de bola. Vamos para a última. Um técnico de laboratório preparou uma solução dissolvendo 300 gramas de glicerina em 1.200 gramas de água. E ao medir o valor da densidade dessa solução, encontrou um valor igual a 1,05 grama por centímetro cúbico. Com base nas informações do texto, calcule a concentração em massa da solução. Como é que a gente calcula a concentração em massa, em grama por litro? Através da densidade. A concentração em massa é a densidade vezes 1.000. Por quê? Porque 1 litro equivale a 1.000 ml, né? Entendido? Alguma dúvida? Então, aqui, ó, a densidade é 1,05 vezes 1.000, que dá igual a quanto? 1,05 vezes 1.000. Cadê vocês? 1.050, né? Como eu falei, né, Adelson? A gente vai pegar e olhar, multiplicar, a gente anda a vírgula, né, as casinhas para a direita. Se tem 3 zero, anda 3 vezes para a direita. E aí, como vai faltar zeros, você adiciona 1, né? Então, vai ficar assim, ó. Aqui tem 3 zero, a multiplicação vai andar 1, 2 e 3. Aí você vai ter que adicionar mais um zero para ela andar a terceira. Então, a terceira é como se fosse aqui. Então, multiplicar por 1.000 e dividir por 1.000 é só mover a vírgula. Multiplica, move para a direita. Divide, move para a esquerda. Pronto. Agora a pergunta B. A quantidade de solução que fornece 400 gramas de glicerina. Então, essa daqui, ó, 1.050 gramas, que a gente acabou de calcular, ela fornece 300 gramas. A gente tem que entender que aí tem 300 gramas de glicerina. Tá certo? E qual é a quantidade que fornece 400? Como eu falei para vocês, na maioria das vezes, a gente resolve tudo por regra de 3. Então, aqui vai ficar, ó, 300 vezes x é igual a 400 vezes 1.050. X vai ser igual
a 400 vezes 1.050 dividido por 300. Dá para cortar alguma coisa aí? Dá? O que vocês acham? Dá para cortar, ó, esse zero com esse zero com esse zero. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes 1.050 dividido por 3. Não é isso? Tranquilo? Cadê vocês? Vocês entenderam até aqui? 4 vezes 1.050 dividido por 3. Sim, né? Tranquilo. Então só resolver agora. Vamos resolver aqui. 4 dividido por 3 dá quanto? Dá 1, o quê? 1,75, é? Dá 1, aí sobra 1, embaixo 10, é 1,3, 3 vezes 3, 9. É 1,3, 4 dividido por 3, 1,3, né? Então pronto, se 4 dividido por 3 é 1,3, então eu pego 1.050 e multiplico por 1,3. Quanto é? 1.050 multiplicado por 1,3? Ixi, Anderson, misturou, foi? Deu errado antes. Então vou apagar aqui. Pera aí que eu acho que eu confundi vocês. O que foi antes que deu dúvida aí? Cálculo doido. É porque a gente dividiu 4 por 3. Porque tá assim, ó, 4 vezes 1.050 dividido por 3. A gente pegando 4 dividido por 3, a gente encontra um valor, depois multiplica por 1.050, que é mais fácil. Nessa parte da proposição. Qual? Do 1.050 tem 300, do x azul. Ah, entendi. Pronto, peraí. É assim, ó. O 300 está multiplicando o x, então fica 300 vezes x. O 400 está multiplicando 1.050, então fica aqui, ó, multiplicando. O 300 está multiplicando, vai dividindo. Depois eu chego aqui, eu posso cortar. Posso cortar, ó, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Ah, professor, tem 1.050 aqui, pode cortar também? Pode, mas se você cortar esse zero daqui com o zero de baixo, aqui não ficaria 4, ficaria 40, né? Ficaria 40, tá certo? Então eu posso cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Aí sobrou, ó, 4 vezes 1.050 dividido por 3. Se você quiser o 1.050 dividir por 3, depois multiplicar por 4, tá certo. Tá bom? Ou se você quiser pegar o 4 dividir por 3, que é 1,3, depois multiplicar 1,3 pelo 1.050, também dá certo. Que a gente encontra a resposta. Tranquilo? Deu quanto alguém fez? 1,3 vezes 1.050. Para a gente finalizar aqui. 1.365, né? Aproximadamente. Cadê aqui onde é? Alguma dúvida?
Então, pronto. Se não tiverem mais dúvidas, agradeço aí a participação de todos e agora eu passo para a Marjorie. Marjorie, peguei um pouquinho do teu tempo, não foi? Não, tá tranquilo, Renê. É porque Tá certo. eu tento ir o mais lento possível para ninguém se perder em nenhuma parte. Não, mas deu certo aqui. O tema de hoje é rapidinho, né? Na verdade, hoje era para ser a Thaís com vocês, mas a Thaís tá dodói, e aí eu troquei com ela, certo? Aí próxima semana ela vai estar aí com vocês, tá? Então, o nosso tema de hoje, gente, é cadeia alimentar, né? E talvez seja um tema que vocês já viram aí pelo Fundamental da Vida. E hoje a gente vai dar uma relembrada e qualquer dúvida que vocês tenham, né? Vocês podem abrir aí o microfone, podem falar pelo chat, certo? Mas não fiquem calados, não me deixem sozinho aqui, não. Então, podemos iniciar, né? Então, quem já teve um contatozinho aí com o conteúdo, ele está bem explicadinho, né? Tem vários conceitos, mas são conceitos que a gente usa com frequência, então também não são conceitos complicados, né? Mas é importante a gente estruturar aqui o pensamento, tá bom? Então, eu vou iniciar já, né, fazendo uma pergunta para vocês. O que seria uma cadeia alimentar? O que vocês acham aí pelo material, se alguém já viu? O que vocês acham que é uma cadeia alimentar? Pode falar, Lucas. Cadeia alimentar, eu acho, assim, na minha opinião, vamos dizer, um ser vivo. Ele come outro ser vivo que está na cadeia alimentar dele, que ele consegue matar para ele sobreviver. E assim por diante. Pronto. Então, você falou basicamente a ideia da cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma representação, né, das relações de alimentação entre os seres vivos. Então, aqui eu tenho uma cadeia alimentar curtinha, né, bem didática, e essas setas aqui, isso, Cauã, vai mostrar quem se alimenta de quem, né? Então, essas setas aqui, elas vão apontar para o próximo indivíduo a se alimentar. Então, aqui no começo eu tenho uma plantinha, isso é muito importante, toda cadeia alimentar vai iniciar com um vegetal. Seja ele, importante lembrar que nós temos cadeias alimentares terrestres, aquáticas, né? Então, a gente pode ter aqui uma plantinha mesmo terrestre, como a gente também pode ter algas, né? Simbolizando aí a cadeia alimentar aquática, tá? E aí, a gente tem o restante dos seres vivos, né? Os animais aqui completando a cadeia alimentar, mostrando justamente essa relação que o Cauã e o Lucas falaram, a relação de alimentação, que é uma das relações mais importantes que existem na natureza, certo? Pronto, Giovana, é ao contrário, a setinha vai mostrar, a setinha vai mostrar o próximo na cadeia alimentar, certo? Então, aqui a planta, ela serve de alimento para o ratinho, né? O ratinho serve de alimento para a serpente serve de alimento aqui para o gavião, certo? Então, a setinha vai apontar para o próximo organismo que vai se alimentar, tá? Então, é bem simples a representação, né? Bem conhecida essa representação da cadeia alimentar, tá? Então, tem algumas observações importantes para a gente conseguir entender, né, direitinho como é que acontece, tá? Primeira coisa, então aqui eu tenho uma outra cadeia alimentar, né? Lembrando, sempre tem uma plantinha aqui no início, certo? Os organismos aqui estão um pouco diferentes, certo? E aí, numa cadeia alimentar, eu tenho sempre os mesmos componentes. A gente vai ter os produtores. O que é um produtor? É um organismo que produz energia. Quem é que é capaz de produzir energia, de produzir o próprio alimento? São seres que a gente conhece de autótrofos, né? Que são as plantas, tá?
Então, a gente vai ter os consumidores, que vão apenas consumir, eles não conseguem produzir nada, né? Eles vão apenas consumir ali o outro organismo. E, por último, nós temos os decompositores, né? Então, vamos entender aí o que é cada um deles. Como eu falei, exatamente, as plantas, elas produzem o próprio alimento. Como eu falei, são conhecidas como seres autótrofos, né? Já lembram desse nomezinho aí de alguma época da vida? Já devem ter ouvido, né? Os autótrofos, então, são seres... Eita, o Cauã foi buscar lá nos confins da memória. Bons tempos, né? Então, os autótrofos, eles são seres capazes de produzir o próprio alimento. E eles produzem o próprio alimento a partir de quê? Uma coisinha que nós falamos na aula passada, através da fotossíntese, certo? Então, todos os produtores vão ser os primeiros organismos aqui, exatamente, calma. São os primeiros organismos aqui da cadeia, eles realizam fotossíntese, são autótrofos, né? Então, eles sempre vão estar aqui nessa primeira posição, tá bom? Pois é, eu estava procurando, Lucas, mas eu não consegui achar. Eu sei que tem também. Estava procurando para trazer para vocês. Então, em seguida, tá? Os produtores vão ocupar aqui a primeira posição e em seguida nós vamos ter os consumidores, ok? Os consumidores são seres heterótrofos, tá? Presta atenção aqui, meu povo, na aula. Os heterótrofos são aqueles organismos que não conseguem produzir o próprio alimento, então eles têm que ir atrás de outras fontes. Daí, né, eles serem chamados de consumidores, né? Eles precisam procurar esse alimento em outras fontes, consumir de outras fontes, certo? E aí, dependendo do tipo de alimento que ele vai conseguir, ele pode ser chamado de carnívoro, herbívoro ou onívoro. Qual a diferença? Os carnívoros, eles são aqueles que se alimentam de carne, de alimento de origem animal, tá? Então, por exemplo, aqui, a cobra, a cobra, ela vai se alimentar de quem? Do sapo. Então, a cobra ali é um animal carnívoro, certo? Quem seria o herbívoro, que se alimenta só de vegetais aqui nessa cadeia? Nós temos 4 animais aqui, borboleta, sapo e cobra. Qual deles é o herbívoro? Isso, Cauã, borboleta. Por quê? Porque ela vai se alimentar da planta. Então, carnívoros se alimentam só de alimentos de origem vegetal, herbívoros, aliás, de origem animal, desculpa, herbívoros de origem vegetal, e os onívoros, eles se alimentam das duas fontes, tanto animal quanto vegetal. Então, nós, seres humanos, por exemplo, nós somos onívoros, né? A gente se alimenta das duas fontes, certo? Então, todos esses consumidores aqui, eles vão estar em uma dessas classificações. Ou ele vai ser herbívoro, carnívoro ou onívoro. Geralmente, o primeiro consumidor aqui da cadeia, logo depois do produtor, ele sempre vai ser um herbívoro, né? Porque ele sempre vai se alimentar da planta, tá? E aí, em seguida, a gente vai ter carnívoros e onívoros revezando nas outras posições da cadeia. E por último, não é toda a cadeia alimentar que traz, mas vocês têm que lembrar sempre, por último, né, nós temos que ter aqui os organismos que são decompositores, que são aqueles que se alimentam de matéria orgânica morta, tá? Então, esses decompositores, eles são representados pelas bactérias e pelos fungos, ok? Ah, mas o urubu, ele come carniça, ele come outros animais mortos, né? Nós também nos alimentamos de animais mortos. Mas os decompositores, eles têm uma capacidade diferente, tá? Ele consegue fazer uma coisa diferente. Ele consegue, como o nome já fala, ele consegue decompor a matéria e devolver para a natureza aqueles nutrientes, né? Quando a gente se alimenta, exatamente, Cauã, eles convertem, né? Eles convertem aquela matéria que está ali naquele organismo e devolvem para a natureza. Quando a gente se alimenta, a gente, por exemplo, um frango, né? Que é uma comida bem, um frango cozido que a gente faz, bem comum.
a gente não consegue devolver esses nutrientes para a natureza. Na verdade, a gente pega esses nutrientes para a gente, como fonte de energia, certo? Então, nós não podemos ser considerados como decompositores. Então, decompositores mesmo, só bactérias e fungos, certo? Deixa eu só ver aqui o comentário do Lucas em relação à cobra típica. Pronto, pode acontecer, Lucas, pode acontecer. Geralmente, esses episódios em que é o canibalismo, né, que a gente chama. Esses episódios de canibalismo, eles acontecem ou por um hábito da própria espécie, por exemplo, aquela aranha bem famosa, né, a viúva negra, por isso que ela recebe esse nome de viúva negra, porque depois da cópula, né, depois da relação que ela tem com o macho, a fêmea, ela acaba matando o macho, né, isso o louva-a-Deus também faz, certo? Então, nós temos essa situação, quando já faz parte do comportamento daquela espécie, ou isso pode acontecer também quando tem algum desequilíbrio no ambiente. Está faltando alimento, está faltando recurso, certo? Então, eles podem adquirir esse hábito aí, tá bom? Mas não é um hábito muito comum, né? Se você for ver, são poucas as espécies que fazem isso, tá? Não são muitas, não. O hamster também faz isso, Lucas? Não sabia, não. Procurar saber depois. A mãe, né, come os filhotes. Pode falar, Lucas. Tipo assim, eu tive dois, né? Eu tive assim, um hamster macho e um fêmea, né? Uhum. Aí, tipo, passou um tempo, teve filhote, só que parece que tudo morreu e ela comeu. Pronto. Nesse caso aí já é mais comum. Gato também faz, né, Geraldo? Cachorro também faz isso, né? Tem muitos animais silvestres também, o panda também faz isso, por isso que é mó complicado reproduzir eles em cativeiro, você tem que separar logo depois que nasce, porco também, a Alice está dizendo. Então, nesse caso aí da mãe se alimentar dos filhotes é um pouco mais frequente, certo? Mas tem muito a ver com essa questão do parto, né? Dessa mudança de hormônios, né? Que ocorre durante o parto, certo? Mas aí é mais uma questão de um desequilíbrio mesmo, tá? Porque o natural seria não matar, né? Os filhotes. Se nascem mortos, beleza. Já é mais comum, mas se a mãe matar os filhotes para comer, aí já é mais incomum, você já pode ver que tem algum problema mesmo acontecendo ali, tá? Bom, então, voltando para cá, tá? Só recapitulando. Nós temos, então, produtores. Pode ser que eles sintam alguma coisa aí que a gente não saiba, né, Rafael? Eles já saibam que não vai sobreviver e tudo. Pode ser isso também. Então, nós temos aqui na cadeia alimentar, então, 3 tipos de organismos envolvidos, tá? Produtores, consumidores e decompositores. Só recapitulando, tá? Então, eu vou falar aqui mais rapidinho. Então, os produtores, eles são sempre representados, estão sempre aqui na primeira posição da cadeia, são aqueles organismos autótrofos, produzem o próprio alimento, né? Os consumidores vão vir logo em seguida dos produtores, e aí, dependendo do que eles se alimentam, podem ser classificados como herbívoros, carnívoros ou onívoros, tá? E, por último, nós vamos ter os decompositores, aqui representado pelas bactérias e fungos, tá? O primeiro consumidor, ele é chamado consumidor primário, o segundo, consumidor secundário, o terceiro, consumidor terciário, e assim vai, tá? Consumidor primário também pode ser chamado de consumidor de primeira ordem, certo? E aqui, secundário ou segunda ordem, terciários ou terceira ordem, e assim vai, segue a sequência, tá bom? Não é nada muito misterioso, não, tá? Alguma dúvida aqui? Ou podemos seguir? Tranquilo, né? Pronto. É mais relembrando, né, gente? Você já
já tem familiaridade com esse assunto. Então, aqui eu tenho várias cadeias, ó, 3 cadeias diferentes, todas elas iniciando com um vegetal. Essa daqui já é mais aquática, né? Então, eu inicio com uma alga, tá? E aí, cada um desses seres que a gente viu, produtores, consumidores e decompositores, eles ocupam uma posição definida na cadeia. Essa posição, ela é chamada de nível trófico, tá? O nível de alimentação dele. Então, no primeiro nível trófico, nós vamos ter os produtores. Isso é uma regra sempre. Primeiro nível trófico é ocupado pelos produtores. E a partir daí, nós vamos ter os outros níveis tróficos. Segundo nível trófico, aqui nessa primeira cadeia é o caramujo, na segunda é o besouro, e na terceira cadeia é esse ratinho aqui, esse roedorzinho. No terceiro nível trófico, né, aqui eu tenho um peixe, nessa eu tenho um sapo, e nessa daqui eu já tenho uma serpente. Nessa cadeia aqui de baixo, ela é mais curta, né, ela só tem 3 níveis tróficos, ó, primeiro, segundo e terceiro. E nas outras 2 cadeias de cima, eu tenho até o 4º nível trófico, né? Então, nível trófico é a posição que aquele organismo ocupa na cadeia alimentar, tá? E os decompositores, eles sempre vão estar no último nível trófico, que aí pode ser terceiro, pode ser o 4º, 5º, dependendo de quantos organismos eu tiver naquela cadeia. Entendido? Ok. Qualquer dúvida, só perguntar, viu, gente? Eu posso representar essas relações de alimentação de uma forma um pouco mais complexa. A cadeia alimentar, ela é muito bonitinha, ela é muito linear ali, né, e tudo, mas nem tudo na vida é bonitinho e simples assim. Então, nós temos as teias alimentares, que são representações um pouco mais complexas. É quando eu junto várias cadeias alimentares diferentes e vejo as relações que elas têm entre elas. E aí eu tenho seta para todo lado, tá? Na teia alimentar, eu posso ter organismos que ocupam mais de um nível trófico, ou seja, eles podem ser encontrados em mais de uma posição, dependendo da cadeia que eu considere, né? Por exemplo, aqui, ó, vejam aqui o gavião, ele tem 5 setinhas apontando para ele, né? Então, se a gente for ver por essa cadeia daqui de baixo, ó, ele vai ocupar primeiro, segundo, terceiro, ele vai ocupar o 4º nível trófico, certo? Estão entendendo? Estão conseguindo visualizar aí ele na 4ª posição dessa cadeia de baixo? Então, aqui a primeiro nível trófico é ocupado pelas gramíneas, segundo pelo inseto, terceiro lagarto, 4º gavião, certo? Se eu for ver aqui, por exemplo, ele tá vendo que tem uma seta dele direto para o coelhinho, né? Então, eu tenho aqui o coelhinho se alimentando da verdura e o gavião se alimentando do coelho. Nessa cadeia alimentar, ele já vai ocupar o 3º nível trófico. A verdura é o primeiro, o coelho é o segundo e ele é o terceiro. Então, numa mesma teia alimentar, ele ocupa ao mesmo tempo o 3º e o 4º nível trófico. Ele pode ocupar posições diferentes, dependendo, né, de quem eu considero na cadeia alimentar dele, tá bom? Aí o carro não participa da cadeia alimentar, viu, Lucas? Então, a teia alimentar, ela vai seguir as mesmas regras da cadeia alimentar, né? Eu vou ter produtores, vou ter consumidores, né? Consumidores primários ou de primeira ordem, secundários ou de segunda ordem, e vou considerar os níveis tróficos, tá? A única diferença é essa complexidade aqui nas relações, ok? A única diferença é essa. Tranquilo até aqui? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Bom, então, a cadeia alimentar, por se tratar de uma relação de alimentação, nós vamos falar de energia, já que o alimento é a nossa fonte de energia, tá bom? Então, existe um fluxo de energia através da cadeia alimentar, tá? Então, aqui eu tenho uma cadeia alimentar fictícia, né? Uma arvorezinha simbolizando aqui um vegetal. Aqui eu tenho um herbívoro, né? Um cervo. E aqui eu tenho um organismo carnívoro.
que seria a ordem, né, da cadeia alimentar. Os vegetais, né, por serem chamados de produtores, eles são a fonte de energia da cadeia alimentar, tá? Então, eles, considerando todos os organismos dessa cadeia, os vegetais é que vão ter a maior quantidade de energia, porque são eles que produzem, certo? Então, eles absorvem ali a energia do sol, transformam a energia luminosa, né, do sol em energia química, tá? Quando esse herbívoro aqui, ele vai se alimentar desse vegetal, ele vai absorver energia também. Porém, ele não consegue absorver toda a energia que aquele vegetal tinha. Por quê? Porque o vegetal, ele também é um ser vivo. Então, ele precisa de energia para se manter, né? Para funcionar, para continuar produzindo energia, tá? Então, ele vai produzir, olhem aqui para o tamanho desses retângulos, ele vai produzir esse tanto aqui de energia, esse verde aqui todo de energia. Porém, ele vai usar uma parte dessa energia para ele mesmo, para se manter. Então, a parte que vai ficar disponível para o herbívoro é essa amarela aqui, que já é menor do que a verde, tá? Então, do mesmo jeito, o herbívoro, ele vai perder uma parte dessa energia e ele vai usar uma parte dela também. Consequentemente, a energia disponível para o nível trófico seguinte, para o carnívoro, vai ser cada vez menor. Então, quanto mais a gente anda, né? Calma, Giovana, que vai dar certo. Quanto mais a gente anda aqui na cadeia alimentar, menor vai ser a quantidade de energia disponível para os seres vivos, certo? Daí, por exemplo, esses animais aqui do topo da cadeia alimentar, né, que estão mais aqui na frente da cadeia alimentar, eles tendem a se alimentar mais, né? Eles consomem uma quantidade maior de alimento, porque eles conseguem pouca energia, né, no alimento que eles consomem. Então, eles têm que comer mais, certo? Alguma dúvida, gente? Não? Ok. Então, estou só vendo aqui as perguntas. Lucas, tudo bem, viu? Pode ir lá. Deixa eu só ver aqui. Considerando que a carne que comemos acaba, vamos ter que... Vegetais, vamos ter que comer isso. Vegetal é uma fonte que não vai acabar, né? Porém, a gente tem essa necessidade de comer alimentos de origem animal e é justamente isso, né, que financia um dos principais desequilíbrios ambientais, né? É a indústria agropecuária, certo? Então, a saída para melhorar a situação ambiental aí seria todo mundo virar vegano. Aí viveríamos em um mundo maravilhoso. Pode falar, Lucas. A tia vai me enviar depois a frequência para me assinar ou não? Envio. Me mande só uma mensagem lá no WhatsApp, viu? Deixa lá, que aí quando eu sair da aula eu lembro de... Não esqueço. Aí quando eu sair da aula eu mando o link para você. Ok. Pronto. Então, gente, só repetindo o que eu falei, tá? Quanto mais para frente aqui na cadeia alimentar, menor vai ser a quantidade de energia, então, disponível, né, para os organismos da cadeia alimentar, tá? E aqui, como vocês podem ver, essa setinha, né, o sentido dessa energia, ela é unidirecional, ou seja, ela é produzida aqui, gente, atenção, ela é produzida aqui, né, pelos vegetais, e ela vai percorrendo toda a cadeia alimentar num sentido único. Ela não volta, certo? Então, o sentido do fluxo de energia aqui na cadeia alimentar é unidirecional, ela tem uma única direção, ok? E essa energia, ela é representada pelas pirâmides de energia. Como é que eu leio uma pirâmide de energia? Uma pirâmide, ela é feita em degraus, né? Com a base maior e a parte de cima ficando cada vez menor, tá? Então, aqui no degrau maior, na parte de baixo,
eu vou ter o nível mais energético, que é representado pelos produtores, certo? Então, como eu falei, como eles são os produtores, né, como são eles que produzem, então eles vão ter a maior quantidade de energia da cadeia alimentar. Quanto mais a gente vai subindo os degraus aqui, então consumidores primários já vão obter uma quantidade menor de energia, secundários menor ainda e terciários menor ainda. Né? E aí, repetindo o que eu falei, quanto mais alto o nível trófico, que quanto mais em cima da pirâmide, menor a quantidade de energia disponível, certo? Então, quando vocês virem uma pirâmide de energia dessa forma, né, vocês já sabem que ela está simbolizando ali o fluxo de energia na cadeia alimentar, tá? Cada degrau vai simbolizar um nível trófico, uma posição na cadeia alimentar, né? E por que é um degrau menor do que o outro? Porque o tamanho desses degraus vão simbolizar a quantidade de energia naquele nível trófico, tá? Então, a base sempre maior e quanto mais para cima, vai ser menorzinho, porque eu vou ter menos energia disponível. Tranquilo, gente? Entenderam? Sim, sim, ok. Pensei que você tinha me abandonado. Ok. Então, vamos lá. Eu coloquei só uma questãozinha da nossa atividade, a nossa primeira questão, né? As outras duas questões, elas são abertas, mas dá para vocês fazerem de boa. E a gente vai ver aqui se vocês estão compreendendo direitinho, tá? Então, uma questão do Enem do ano passado, que foi esse ano, na verdade, né? Do Enem da versão digital, né? Então, está representando aqui uma teia alimentar. Em um ecossistema é observada a seguinte teia alimentar. Então, eu tenho aqui várias relações, certo? Só para vocês se localizarem, onde é que essa teia alimentar aí vai iniciar? Quem é que está na primeira posição aí da teia? Exatamente, Rafael, é as algas, certo? Então, a gente já vai olhar aqui diretamente para as algas. Muito bem, Cauã. Então, ela vai iniciar aqui. A gente vai começar a contagem daqui, tá bom? Então, vamos lá. O que é que a questão quer? O menor nível trófico ocupado pelas aves, lembrando que se eu tenho uma teia, um organismo ele pode ocupar várias posições diferentes, vários níveis tróficos. Então, qual é o menor nível trófico ocupado pelas aves? Certo? Primeira ordem, segunda ordem. Vamos lá. Cadê as aves? Bem aqui, ó. Então, se eu for seguindo esse sentido aqui, ó, algas, insetos, peixes e aves, qual é a posição das aves? Ela vai ser um consumidor o quê? Vai estar no quarto nível trófico, mas eu chamo ela de consumidor. Aqui eu tenho um produtor, consumidor primário ou de primeira ordem, secundário ou de segunda ordem, e aqui eu vou ter exatamente, Rafael, eu vou ter ela na terceira posição, certo? Tem algum em que ela está numa posição menor? Que ela é um consumidor secundário ou de segunda ordem? Tem algum sentido aí? Olha para cá, ó, algas. As algas vão servir de alimento para os moluscos. Isso, a Rafael já achou aí. Vai servir de alimento para os moluscos e os moluscos vão servir de alimento para as aves. Nesse momento aqui, as aves vão ocupar uma posição de consumidores de segunda ordem, tá? Vão ser os segundos consumidores a aparecerem na cadeia, tá? Tem como as aves ocuparem uma posição de consumidor de primeira ordem, um consumidor primário? Tem como? Tem alguma setinha da alga direto para as aves? Tem não, né? Então, sempre tem algum intermediário aqui
Exatamente. No caso, essa ave aqui não é uma ave herbívora, né? Então, por isso que ela não se alimenta aqui das algas, certo? Então, a menor posição que as aves vão ocupar, então, nessa cadeia é a de segunda ordem. Ok? Todo mundo compreendeu aí? Sim, ok. Gente, só muito cuidado para não confundir o nível trófico, certo? O nível trófico começa a contar desde os produtores lá. Os produtores ocupam o primeiro nível trófico, depois vem o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente. E não confundam com a questão de consumidor primário ou de primeira ordem, tá? Por quê? Porque consumidor, eles só vão aparecer a partir da segunda posição da cadeia, a partir do segundo nível trófico, certo? Deixa eu só voltar numa cadeia alimentar aqui para mostrar para vocês. Ó, primeiro nível, segundo nível, isso aqui é a posição geral do organismo na cadeia, certo? Esse moluscozinho aqui, ele é o nosso consumidor primário ou consumidor de primeira ordem, certo? Esse daqui é o consumidor secundário ou de segunda ordem, e ele vai estar no terceiro nível. E esse é o nosso consumidor terciário ou de terceira ordem, que vai estar no quarto nível. Cuidado, muito cuidado para não confundir essas posições aqui, tá bom? Então, qualquer coisa, essa aula está sendo gravada, né? O Lucas aí falou que às vezes dá um branco na hora de fazer a atividade, mas a aula fica gravada. Assim que eu termino de postar, eu coloco lá o link para vocês. E aí vocês podem tirar as dúvidas de vocês assistindo a aula novamente ou procurando a gente para tirar qualquer dúvida, tá? Então, se não tiver ficado nenhuma dúvida, então eu encerro aqui, tá tranquilo para todo mundo? Tranquilo, né? Pois é, Luiz, toda vida o linkzinho vai ali para o grupo, viu? Então, daqui a pouco eu mando para vocês a gravação da aula e ela fica aí permanentemente disponível para vocês, tá bom?